Olá, sejam bem-vindos à aula prática da disciplina de Hidrologia do curso de Engenharia Civil. Ao todo serão 12 horas de aula prática, nós temos a nossa primeira aula hoje, das 18 às 22. Nosso próximo encontro virtual será dia 30 de setembro, um sábado, no período da manhã das 8 às 12 e no período da tarde das 3 às 17. Como eu costumo fazer em todas as disciplinas que eu trabalho, eu primeiro faço uma revisão da teoria do que vocês já estudaram nas UAS, né? E em seguida eu vou demonstrar como se utilizar o software AutoCAD e explico a tarefa que vocês devem estar executando para poder postar lá no Teams, lá na AVA, no sistema AVA. Serão então 4 atividades, né, que são divididas ali nesses 2 dias que eu mencionei. Essas atividades se constituem primeiramente numa delimitação de uma bacia hidrográfica, que vai ser a aula de hoje. No dia 30, sobre ainda essa delimitação que vocês forem fazer no dia 29, a gente vai estar trabalhando o estudo, né, e o levantamento das características fisiográficas dessa bacia. E, por fim, nós vamos estar trabalhando também precipitação média nas bacias hidrográficas através de 3 métodos. Eu gosto de gravar porque a pessoa pode assistir várias vezes essa gravação, né, e se você não teve condições de vir aqui estar participando da aula agora de noite, não tem problema, você pode estar olhando durante a semana e qualquer dúvida pode estar entrando em contato com o tutor da disciplina. Vamos lá? Bom, a hidrologia nada mais é do que eu ter consciência, né, da onde que entra, como é que se movimenta essa água no planeta Terra. Então, a hidrologia ela está linkada com a questão de recursos hídricos. Quem entrou agora, eu só peço a gentileza de desligar o microfone, senão dá interferência na hora da explicação, mas pode ficar à vontade, né, de fazer questionamentos via chat ou via microfone também, certo? E do planeta Terra a gente aprendeu lá no ensino médio, né, fundamental até, que de toda essa água aí que está no planeta, a gente utiliza, na verdade, só 2,5% que é de água doce. E desses 2,5%, olhem só, 69% está nas geleiras e coberturas permanentes de neve, ou seja, um tanto inacessível, né, vamos dizer assim. 30% são água doces subterrâneas, que algumas cidades brasileiras precisam, né, coletar essa água subterrânea para poder abastecer ali uma comunidade. Só que não é um processo assim tão simples, exige licenciamento ambiental para fazer as perfurações, ou seja, ele é um pouco mais acessível, mas ele é bastante caro ainda. 0,30% de água doce em rios e lagos, que a gente diz que são superfícies de rios e superfícies, né, que na verdade a grande maioria dos municípios adotam essa possibilidade de retirada das águas, e apenas 0,9% estão ali na umidade do solo, nas placas flutuantes, em pântanos, em solos, né? Olhando assim, dando um zoom, né, no Brasil, a gente pode observar por essa imagem e relaciona ali quantidade de acesso à água e número de pessoas que moram, né? E existe uma grande diferença até no próprio Brasil. A gente pode observar aqui, ó, na região norte, no Amazonas, que existe uma grande quantidade de rios. Então, esses risquinhos em azul aqui são as águas que são acessíveis, né? E a gente já sabe que aqui não mora muitas pessoas, então essa relação de grande acesso de rios com poucas pessoas morando dá ali um nível de excelência. Em contrapartida, a gente tem aqui no Nordeste brasileiro, ó, poucos acessos de recursos hídricos e com uma grande quantidade de pessoas morando. Então, aqui realmente a situação ela é muito crítica nessa relação de demanda e disponibilidade hídrica. Então, o engenheiro civil ele vai trabalhar com 2 situações, que são os dilemas da água que a gente fala, né? Ou nós temos excesso de água, inundações, maremoto, ou a gente tem escassez de água, né? A falta de água também é um grande problema e afeta ali as obras de engenharia.
Para que a gente possa trabalhar esse excesso ou essa falta de água, a gente tem que levar em consideração o ciclo de água, que a gente também aprendeu lá no ensino médio. Esse ciclo de água é a entrada da água no planeta Terra e a movimentação dentro do planeta. Esse ciclo ele é fechado, então ele sempre vai entrar, ele vai ter uma entrada de água no planeta apenas pelo item chamado precipitação. Ele só entra dessa forma. Só que ao contrário do que muita gente pensa, a precipitação não é só chuva, né? Precipitação é geada, é neve, é saraiva, tá? E essa água vai entrar, por gentileza, quem tá com o microfone aberto pode fechar, por gentileza. E essa água, então, ela pode escoar superficialmente no solo, vai acabar no rio, posteriormente no oceano. Essa água pode infiltrar, né? Pode percolar, pode recarregar o lençol freático aqui embaixo. Dependendo do local, o sol tá tão quente, né, que essa chuva vai cair, ela já vai evaporar no meio do caminho. Ou ela fica ali na atmosfera, né, ali na vegetação, e ela vai evapotranspirar. Ou ela fica em superfície de solo, que a gente diz que é solo nu quando não tem vegetação, ou sobre superfícies aquáticas, e ela vai condensar para novamente cair, né? Por precipitação. Então, esse é um ciclo fechado e a gente se baseia nele para poder fazer análise de hidrologia de algum local que você pretenda fazer alguma obra. Aqui embaixo, ó, tem um site, né? Eu deixei aqui o endereço para quem tiver interesse de complementar os estudos. Entre o tempo lá de 0,20 até 3,08, você consegue ter uma noção melhor de como é esse procedimento do ciclo da água no planeta Terra. Uma outra informação. Por gentileza, quem está com o microfone aberto pode fechar. Obrigada. Dentro da hidrologia, a gente também precisa saber, enquanto engenheiro civil, a diferenciação de um uso consultivo para um uso não consultivo. O que é um uso consultivo? É aquele uso de água que eu vou mexer na vazão e que, de alguma maneira, vai interferir, né, na qualidade da água ou na quantidade da água que esteja ali no meio ambiente. Então, é algo que a gente tenta evitar como engenheiro civil, mas não tem como, né? Por exemplo, eu tenho um uso consultivo quando a concessionária de água, ela retira a água, trata essa água, leva para o reservatório e distribui para as nossas casas. Então, o abastecimento urbano, ele é um exemplo de uso consultivo. Eu retiro grande volume de água do rio ou de uma nascente, dependendo aí da situação, né? E eu não devolvo essa água na mesma quantidade e na mesma qualidade. Eu afeto a qualidade daquela água que está lá. Isso vale para abastecimento industrial, para irrigação de uma cultura, para descentação animal e assim por diante. Já o uso não consultivo é quando eu utilizo a água, mas eu não vou alterar a vazão, não vou alterar ali, né, teoricamente, a qualidade dessa água. Então, se eu pegar lá no final de semana e eu quiser atravessar o rio e nadar, isso é recreação, então ele não vai estar afetando, é um uso não consultivo. Se eu pegar um barquinho e for pescar, isso é um uso não consultivo. Se for fazer uma barragem para gerar energia elétrica, que muita gente acha erroneamente que se tira um volume muito grande do rio e não se devolve, ele se encaixa aqui como uso não consultivo, porque a água cai em grande volume, em grande altura, isso faz com que gire a turbina e a turbina vai gerar energia elétrica, e essa água volta para o curso hídrico. Então, nós temos essa distinção em uso consultivo, eu mexo na qualidade da água, e uso não consultivo, eu não mexo. Bom, a nossa explicação de hoje, a nossa conversa aqui é em torno de uma bacia hidrográfica. Por quê? Porque lá na agenda 3 vai ter uma tarefa para vocês estarem executando, né, da aula prática, que uma das primeiras etapas, é o que a gente vai fazer hoje, é uma delimitação de uma bacia hidrográfica. Então, vocês precisam ter entendimento do que seria uma bacia hidrográfica. Eu gosto muito dessa imagem. Eu acho que ela é bem autoexplicativa. O que é uma bacia hidrográfica? É um local onde eu tenho, né, fisicamente, um rio principal,
Ó, um rio principal, geralmente ele tem aí uma largura um pouco maior, né? Eu tenho rios menores, que são chamados de rios tributários, rio contribuinte, rio afluente, como queira chamar, e todos eles desaguam num ponto que a gente chama de foz ou exutório da bacia. E essa bacia hidrográfica, ela é delimitada, é isso que vocês vão fazer hoje, fisicamente pelos pontos mais altos topograficamente. Isso aqui a gente chama de divisor de águas, chamado também de DA. Então, bacia hidrográfica tem vários conceitos, mas eu gosto deste, ó. É uma área física, né, delimitada topograficamente pelos pontos mais altos em cota, então eu preciso de uma carta topográfica para delimitar, onde lá vai ter cursos de água, principal e tributários, que vão contribuir para uma vazão única, que vão sair lá no final, num ponto chamado de exutório foz. A bacia hidrográfica também leva o nome de bacia de captação, bacia coletora, bacia de drenagem superficial, bacia de contribuição, né? Bacia hidrológica e a mais chique delas, né? Bacia imbrífera. Então, dependendo aí do livro que você vai ler para complementar os seus estudos, você vai encontrar com essa terminologia. Então, repetindo para ficar bem claro, uma bacia hidrográfica é um espaço físico, ó, delimitado topograficamente por pontos mais altos, e por isso eu preciso de uma carta topográfica, e aqui dentro eu tenho um rio principal, geralmente é aquele rio de maior extensão, né? Então eu sei que esse aqui é o meu rio principal, ó, a nascente principal, vem vindo aqui, ó, até o exutório aqui, especificamente tem um laguinho antes de chegar no exutório, e rios menores. E eu vou estudar, enquanto engenheiro civil, o que acontece aqui dentro dessa bacia hidrográfica, né? Quanto que chove, quanto que filtra, qual é a influência das empresas que estão trabalhando aqui no meio ambiente, se eu quero construir uma barragem aqui, qual é o volume de água que eu tenho acima, ou seja, a disciplina de hidrologia ela é bem importante para o engenheiro civil. Então, essa delimitação topográfica que eu mostrei ali é isso aqui, ó. Tá? É o contorno, a gente já vê as regrinhas para fazer isso, que se chama de DA, que é o divisor de águas. Aqui dentro da bacia eu tenho um rio principal, eu sei que é esse cara aqui, ó, porque ele é o mais comprido em extensão, né? Eu tenho rios menores que estão contribuindo para o meu exutório, para a minha vazão, que vão sair aqui no meu ponto final, que é o exutório. E eu tenho pontos de Talveg, né? Então, aqui um perfil, né? Então, aqui os morrinhos mais altos. Talveg são aqueles pontos mais baixos do meu vale, onde efetivamente está ali a água presente. Esses divisores de água levam esse nome porque teve um estudo que determinaram que se eu tivesse uma linha ligando os topos do morro, se caísse uma chuva, né, parte da gota cairia para dentro da bacia hidrográfica que eu estou estudando e parte para outra bacia hidrográfica. Então, por isso o nome de divisores de água. Só que são linhas imaginárias, né, povo? Não existe lá, se tu olhar para os morros, pelo menos aqui em Jaraguá do Sul, você não vai ver uma linha, efetivamente, traçando ali o divisor de água. Então, ela é somente projetada em cima de uma carta topográfica. Importante falar que a bacia, a delimitação, né, dessa bacia, ela nunca vai se encontrar, ela só se encontra efetivamente no ponto de saída. Vou voltar para cá, ó. Então, eu tenho lá saído do ponto de exutório, que é onde esses rios aqui vão contribuir para um rio maior, né? Vou fazer todo o contorno que tem algumas regrinhas para a gente fazer. Em nenhum momento ela se cruza, em nenhum momento a linha vai para lá e volta, né? Ela só vai se cruzar novamente aqui quando ela encontrar novamente a foz ou exutório. Outra grande regrinha que vocês têm que gravar quando vocês forem fazer seu trabalho no AutoCAD é que ele não corta curso de água. Eu não posso vir aqui e me empolgar e cortar para cá, ó, ou seja, cortar este rio. Sendo esse rio da minha bacia, ou sendo o rio da bacia vizinha, tá? Então, ele não pode cortar curso de água. Aqui, novamente, tem um site que eu deixei aqui à disposição, quem quiser dar uma olhada para complementar a informação, que explica exatamente, né, qual é a função do divisor de água. A sugestão de leitura de vocês do tempo do vídeo é de 4:11 até 12:41. Eu trouxe aqui, então, uma carta topográfica, né, qualquer, onde, então, toda carta topográfica, ela tem algumas representações gráficas, que você aprende lá em desenho topográfico. Então, só relembrando, nós temos curvas de níveis, que são essas linhas aqui, ó, em marrom ou cinza, e elas estão representando a topografia do terreno. Então, se tem aqui é um morro, ó, essa parte aqui perto do rio é um talveg, então ele te dá esse tipo de informação.
Tudo que tiver em azul, nós vemos aqui ó, uma linha um pouco mais grossinha, quer dizer que é um rio maior. Nós temos aqui linhas menores, são rios de porte menor, né? Mas tudo que for em azul são rios. E, por exemplo, aqui eu vou delimitado aqui de forma pontilhada em vermelho que vocês estão observando, eu tenho aqui o córrego da Serrinha. Então, geralmente na carta topográfica já tem o nome do rio que eu quero fazer a bacia hidrográfica. E eu sei que aqui é o meu exutório, num outro rio que não tem o nome aqui, e eu vou fazendo, seguindo algumas regrinhas que eu já vou falar para vocês, vou fazer o contorno aqui da minha bacia até chegar na foz de novo, e eu tenho ali o meu divisor de águas, né? Para que eu possa delimitar, então, a bacia hidrográfica, existem alguns procedimentos. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que ter uma carta topográfica. E essa carta topográfica tem que ser inserida lá no AutoCAD para que a gente possa fazer cópia da carta topográfica. Então, a gente vai criar 3 camadas. Camada do rio principal, azul escuro, uma camada do rio tributário, azul claro, uma camada marrom, pode ser, que é a curva de nível, e vamos copiar a bacia, certo? Tal como está. A gente vai passar por cima, não se preocupe que depois eu demonstro aqui no AutoCAD como a gente vai fazer. Feito isso, a segunda etapa e mais importante, e é o resultado que vocês têm que ter na aula de hoje, a gente vai desenhar o divisor de água, ou seja, delimitar fisicamente a bacia hidrográfica. Aí existem algumas regrinhas para isso. Primeiro, eu tenho que saber quem é o meu rio principal, que geralmente a bacia hidrográfica ela leva o nome do rio principal. Então aqui, por exemplo, Jaraguá do Sul, ela está dentro de uma bacia chamada Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu, porque o principal rio aqui da nossa cidade é o Itapocu, ok? Identifiquei o rio principal, eu vou para os rios contribuintes, né, afluentes, tributários, como queiram chamar, aquelas linhas em azul que contribuem com a vazão do rio principal. Identifico aonde que ele vai sair toda essa vazão de água, onde é o exutório, a foz. Feito isso, eu vou começar a traçar o DA sempre pelo exutório. Aí tem algumas regrinhas. A primeira a gente já viu. Um DA não corta curso de água. Vamos voltar aqui, ó. O meu DA, que é essa linha pontilhada em vermelho, em nenhum momento cortou um curso de água. Aqui eu tenho o rio principal, aqui eu tenho o rio tributário. Né? Ele em nenhum momento cortou nem a água que está dentro dessa bacia, nem a água, ó, das outras bacias. Qual que é o próximo item? Aqueles pontos lá na carta topográfica que tem valores cotados, geralmente assim, o xizinho e o númerozinho faz parte. Então, vamos voltar lá. Eu acho que eu encontrei aqui um número. Aqui não teria. Não tem, mas teria sim um xizinho e um númerozinho. Aqui tem um número, então ele faz parte da bacia. Essas partes aqui, ó, tá vendo que parece um morrinho? Ele faz parte da bacia hidrográfica, porque a gente vai delimitar os pontos mais altos que ficam ali contornando o meu rio principal. Esse DA, quando eu tiver entre duas curvas do mesmo nível, eu vou passar ali literalmente no meio, e aí é olhômetro, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, de mesma, aqui, ó. Ó, tem uma curva aqui e tem uma curva aqui do outro lado. Então, a minha linha pontilhada passou exatamente no meio dessas duas linhas de curva. E o último, o meu DA vai cotar as curvas de nível de forma mais perpendicular possível, passando a 90 graus, né? No forma de A, no sentido da corrente do rio. Então, vamos pegar essa linha aqui, ó. Não parece que a curva de nível, parece que alguém puxou? Então, ali tem uma ponta, olha, o meu DA tá entrando ali o mais possível, né? O mais perpendicular possível, a 90 graus. Então, grave. Isso aqui é bem importante para o trabalhinho de vocês hoje. Identifico o rio principal, identifico lá os tributários, identifico o exutório. Pronto, vou traçar o DA. O DA, começo pelo exutório, tanto faz para o lado esquerdo ou para o lado direito, vocês que definem, tá? Não faz diferença. O DA não corta nenhum curso da água, seja da bacia de vocês ou dos vizinhos. Pontos cotados fazem parte da bacia. Então, quando tiver xizinho e um númerozinho, faz parte da bacia. Quando eu tiver duas curvas, né, no mesmo nível, no meio. Quando eu tiver curvas em níveis diferentes, o mais perpendicular possível ali naquele trecho onde parece que alguém puxou a curva efetivamente, tá? De nível. Novamente, aqui mais uma indicação de videozinho, se quiserem, como complemento, né? O período que vocês devem fazer a leitura, ensinando como se faz uma delimitação de uma bacia hidrográfica.
Escala, importantíssimo, gravem em algum lugar, cai na prova de vocês na NP3. Carta topográfica, ela tem duas escalas, né, geralmente. Ou ela é 1 para 50 mil, ou ela é 1 para 100 mil. 1 para 100 mil significa que cada 1 centímetro que você medir no mapa equivale a 1 quilômetro na vida real. E cada 1 centímetro quadrado no mapa equivale a 1 quilômetro quadrado na medida real. Já a escala 1 para 50 mil, esse mesmo 1 centímetro no mapa vale meio quilômetro. E 1 centímetro quadrado vale 0,25 quilômetros na medida real. Então, a gente sempre vai medir em centímetros e vai fazer a transformação para quilômetro. A atividade que vocês têm para postar lá na Agenda 3 em tarefas, ela está na escala 1 para 100 mil. Então, quando o AutoCAD ali informar para vocês os centímetros, você só vai mudar a unidade. Se é 10 centímetros, vai ser 10 quilômetros, ok? A escala vai depender do problema que eu vou trabalhar efetivamente. Ah, Solange, eu só estou conhecendo aqui como se faz uma DA, pode ser na escala 1 para 100 mil tranquilamente. Se a bacia que eu quero trabalhar é uma bacia de dimensões maiores, né, eu preciso que fique mais detalhado, eu vou pôr uma escala 1 para 50 mil, para poder visualizar melhor. Se eu vou fazer um trabalho de uma barragem, eu vou aumentar essa escala, porque eu quero dar zoom aonde? No trecho do rio que eu vou estar trabalhando. Então, sempre vai depender de qual é o objetivo, né, de você estar traçando ali a bacia hidrográfica. Sobre uma planta da região, então, geralmente a gente trabalha com carta topográfica de fonte confiável, né, com uma altimetria adequada, eu tento traçar ali o divisor de água seguindo aquelas regrinhas que eu falei ali anteriormente. Então, aqui mais um exemplo de carta topográfica. Ó, então, nós temos aqui curvas de níveis, ó, ponto cotado, ó, né? Aqui, outro ponto cotado. Aqui, outros valores, aqui, outro ponto cotado. Tem o morrinho de 835 aqui, ó, né? Eu tenho o rio principal, que leva o nome de córrego, da abertura grande. Então, geralmente, na carta topográfica tá o nome do rio ali, efetivamente. Aí, chegou aqui, eu sei que o rio vai para cá, ó, principal, e não para cá, porque essa distância aqui é maior. Então, o rio principal sempre vai ser aquele rio de maior comprimento. E todos os outros tracinhos azuis que estão aqui são os rios tributários. Pronto. Então, se eu tenho o rio principal, o rio tributário, as curvas de níveis, agora eu começo do exutório, tanto faz para cá ou para lá, aplicando aquelas regrinhas. Quais são as regrinhas mesmo? Não corta curso de água, pontos cotados fazem então dentro da bacia, né, fazem parte do DA. Se eu tenho duas curvas no mesmo nível, eu passo no meio. Se eu tenho várias curvas de níveis diferentes, eu passo o mais perpendicular possível. Então, aqui, ó, ele tá passando, ó, onde parece que alguém puxou, exatamente a 90 graus, ó, tá indo. Aí ele vai passar pelo morrinho, aí ele vai passar pelo ponto cotado, e assim por diante, ele faz o contorno, né, de toda a bacia até chegar lá do outro lado e estabelecer que essa linha em vermelho que vocês estão vendo na projeção é o DA, que é o divisor de água que estabelece a área física da bacia hidrográfica do córrego da Beira Grande. Para nossa felicidade, o Exército Brasileiro disponibiliza gratuitamente carta topográfica brasileira de qualquer lugar do país, né? Você entra neste site que está aparecendo aqui no sistema, tá? Ele já vai te pedir a tua localização do computador. Ele geralmente já te traz a carta topográfica da tua cidade, onde você está. Mas vamos supor que você precise de uma carta topográfica lá de uma cidadezinha da Europa. Você só vai digitar o nome da cidadezinha e vai ter acesso àquela carta topográfica lá. Todas as desculpa, do Amazonas, por exemplo, dentro do Brasil só, tá? Essas cartas topográficas que o Exército disponibiliza gratuitamente estão todas na escala 1 para 100 mil. Então, isso é bem importante a gente ter informação de qual é a escala para poder trabalhar lá no AutoCAD, que eu já vou mostrar daqui a pouco. E por que a gente precisa delimitar fisicamente uma bacia hidrográfica? Porque todo o gerenciamento do que fazer com a água dentro dessa bacia hidrográfica é de responsabilidade do engenheiro civil, é uma de nossas futuras atribuições. E para que eu possa gerenciar, concordo que eu preciso estabelecer o limite físico, tá? Mas qual é a bacia, qual é o limite da bacia que eu tenho que analisar? Eu tenho que verificar os rios, quais são as vazões que tem nesses rios, qual é a água utilizada para quê, né? Se é para indústria, se é para agricultura, se é para consumo humano, né? Se é para lazer.
quanto que cada um vai estar utilizando, lembrando que todo e qualquer rio tem que ter uma vazão ambiental. A vazão ambiental é aquela quantidade de água que a gente tem que deixar no leito, né? Para que a ictiofauna que vive lá consiga sobreviver. Ou seja, a gente precisa trabalhar enquanto engenheiro civil no quesito quantidade e qualidade de água compatível com os usos dentro da bacia que você é responsável, distribuição temporal adequada, garantia, né, dos usos com a situação sustentável, ou seja, com as questões ambientais, você não está em desacordo, você não está tendo aí um crime ambiental, e obviamente que também seja relacionado com uma economia, né, viável. Por isso, lá em 1997 ainda está em vigência, tá? Foi criada a Lei 9.433, que trata da política brasileira de recursos hídricos, e ela foi criada com 3 grandes objetivos: assegurar a água em quantidade e qualidade para todos, a utilização racional e também de forma integrada, né, de maneira sustentável ambientalmente, e prevenção e defesa, aí entra nós, engenheiros civis, contra eventos hidrológicos críticos, que é aquelas situações com excesso de água, inundações e falta de água, né? Nesta lei, ela traz alguns instrumentos lá no artigo 8º e fala dos planos. O que que é um plano? Você vai viajar no final do ano, certo? Você quer ir para onde? Você tem que fazer um plano. Ah, eu quero ir para Salvador. Pronto, já decidiu o local. Quando você vai? Aonde você vai ficar? O que você vai fazer? Quanto que essa viagem vai te custar? Como é que você vai pagar essa viagem? Concordo que uma simples saída de férias com a família vai te necessitar um plano? Aqui é a mesma coisa. Se agora eu delimitei fisicamente uma bacia e eu sou responsável por gerir essa bacia, eu tenho que ter um plano. E a gente começa esse plano pelo enquadramento. Existe uma resolução, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque é mais da área de direito, mas que vai classificar as águas em classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Quanto maior a classe, pior a situação, ambientalmente falando, né? Então, eu preciso conhecer quantos rios eu tenho em Jaraguá do Sul, né? Qual que é o comprimento, qual que é a vazão, quanto de água eu tenho aqui efetivamente. Eu preciso saber quem vai estar utilizando. O que que nós temos aqui em Jaraguá do Sul? Temos indústria têxtil, temos indústria de compota, tem agricultura, então eu preciso fazer uma estimativa de qual é o volume de água que eu vou precisar para esse povo todo, porque lembrem, o objetivo aqui é utilizar a água em quantidade e qualidade adequada para todos os usos. E eu vou colocar isso num plano. Então, o que que eu tenho hoje, o que que eu quero daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e assim por diante. Tudo isso para que eu consiga ter outorga. Outorga é direito de uso. Então, hoje, a maioria das empresas vão lá, retira uma quantidade de água e estão usando no seu processo industrial, mas não tem um documento dizendo que elas podem tirar essa água. Elas estão tirando ali, né? Tiveram ali um custo de implantação de bombas, talvez de um tratamento dessa água antes de entrar no processo produtivo, né? Mas não existe um documento legal, né? Pelo menos as bacias que não tem plano ainda, né? De quanto que ela pode tirar, como é que ela tem que devolver, né? E a partir do momento que tem outorga, eles vão olhar, bom, a gente tem uma vazão de tanto, eu preciso tirar, descontar ali a vazão ecológica, são tantas empresas, vão começar a direcionar e vão estabelecer quanto que aquela empresa ou que aquele segmento de indústria pode estar retirando por dia, por segundo, né? E vai ser implantado a tal da cobrança da água como bem ambiental. Ah, Solange, mas eu já pago água. Será que a gente paga água hoje? Não, no final do mês chega ali minha continha de água, sim, mas o que que eu tô pagando ali? Eu não tô pagando o bem ambiental chamado água, eu tô pagando a, a coleta d'água pela concessionária, o tratamento dessa água, né, a disposição em reservatório, toda a tubulação que vai levar essa água do reservatório para minha casa, toda a manutenção dessa tubulação que pode estar ali um vazamento. Então é isso que eu tô pagando, eu não tô pagando a água em si. E uma vez implantado o plano nas bacias, começa a se cobrar a água como bem ambiental, não só pelos serviços, que é o que a gente paga hoje. Tá, Solange, então eu vou começar a pagar água? Não, isso é para grandes usuários. Então, a concessionária de água que hoje retira a água, trata a água, reserva a água e manda para gente, ela vai pagar. Ela vai ter uma outorga, uma quantidade que ela pode tirar por segundo, por exemplo, e ela vai pagar, né, esse valor efetivamente, certo?
Como instrumento, ainda temos sistemas de informações, que é essa comunicação de todos os dados, de todas as informações, e fazem parte desse componente de sistema, lá no artigo 33, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que fica em Brasília, o Conselho Estaduais, né, de Recursos Hídricos, que fica sempre na capital, então o nosso aqui em Florianópolis, o Conselho do Distrito Federal, a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né, criado recentemente, essa última parte, todos os órgãos cujas competências de alguma forma se relacionam com gestão de recursos hídricos. Criei uma ONG, ONG em Defesa das Águas do Estado de Santa Catarina. Pronto, essa ONG já pode fazer parte ali do sistema tranquilamente. E as agências de bacia. Porque esses comitês que eu falei aqui, dos comitês de bacia, uma vez que eu delimitei fisicamente, o engenheiro está lá e outras pessoas estão gerenciando, este comitê, ele não é pessoa jurídica, ele não tem CNPJ, né? Então, o que que ele pode fazer? Ele pode criar regras, ele pode desenvolver pesquisas, ele pode ser um órgão deliberativo, pode criar, né, normas internas, ele pode ser um órgão consultivo. Eu quero fazer uma barragem, vou consultar o comitê para ver se pode ou não, né? Mas cada vez que eu precisar de um CNPJ, eu preciso pagar alguém para fazer uma pesquisa, eu preciso pagar o geólogo para fazer o levantamento do talude que fica do lado do rio, aí eu preciso de um CNPJ, e por isso eu preciso de uma agência de bacia. Essa agência de bacia é um órgão executivo, vai ter um CNPJ e é ela que vai pagar por isso. E esse dinheiro que vem aqui da cobrança vai ser direcionado para essa agência e ela vai decidir, ó, 10% do que a gente receber por mês vai para pesquisas, para universidades, outros, sei lá, 15% vai para recuperação de áreas de mata florestal, né, ciliar, do lado dos rios, ou seja, é esse comitê que vai definir aonde vai o dinheiro, onde vai ser implantado, né, onde vai ser utilizado esse dinheiro. Bom, esse comitê que eu falei para vocês de gerenciamento da bacia hidrográfica geralmente leva o nome do rio principal. Ele é formado pela gente aqui, ó, por pessoas naturais que estão ali representando pessoas jurídicas. Então, geralmente é um titular e um suplente, né? Então, sei lá, Secretaria do Meio Ambiente de Joinville, ele tá lá, uma cadeira para pessoa jurídica, sendo representado por duas pessoas naturais, um principal e um suplente, ok? Quantas cadeiras precisa ter? Isso fica a critério do comitê. Ele pode fazer um comitê com 100 cadeiras, ou seja, 100 empresas, né, 100 pessoas jurídicas, e outra com 7. Pode. Só que a porcentagem dessas pessoas aqui tem que ser obrigatoriamente neste item aqui, ó. Tem que ter 20% do governo, 40% de usuário, 40% de sociedade civil. O que é governo, Solange? 20% do governo. O exemplo que eu dei. A Secretaria do Meio Ambiente de Joinville. Ele vai fazer parte daquele comitê. Ele vai indicar duas pessoas. O que é um usuário? Usuários são os grandes usuários. Então, aquela concessionária de água vai estar aqui, a WEG vai estar aqui, sabe? Grandes empresas que precisam de água no seu processo produtivo vão estar ali. E a sociedade civil? Sociedade civil são ONGs, a própria universidade, a católica poderia estar aqui como sociedade civil representando, tá? Aqui é o mapa de Santa Catarina, com todos os comitês. Eu não consegui uma imagem mais atualizada, mas todos aqui já estão implementados, tá? Então, se você é acadêmico da Engenharia Civil e está aqui em Jaraguá do Sul, ó, você faz parte desse comitê pequenininho aqui, amarelinho, ó. Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Itapocu. Se você está em Joinville, é outra bacia hidrográfica, você está aqui, ó, no Comitê de Gerenciamento da Bacia Cubatão do Norte, tá? E eu tenho aqui várias outras bacias hidrográficas e, consequentemente, vários outros comitês gerenciando, né, efetivamente os trabalhos que são desenvolvidos ali dentro. Bom, vamos explicar qual é a prática, né, a tarefa prática que está lá na Agenda 3. Vocês já estão na Agenda 3 e já têm acesso a essa atividade. Lá vocês vão precisar delimitar a bacia hidrográfica, que a gente vai fazer hoje, depois dar um apoio para vocês na assessoria, e calcular o estudo, as características fisiográficas da bacia. Essas características fisiográficas da bacia, que são as 2 horas faltantes aqui, a gente vai fazer no dia 30 de setembro, no período da manhã, tá? E vamos nos concentrar na primeira parte. O que eu tenho que fazer na primeira parte? Tenho que entregar essa bacia hidrográfica delimitada
E também o memorial de cálculo que a gente vai fazer no sábado, do dia 30 de setembro, dessa bacia que eu já vou mostrar aqui para vocês a imagem. O mapa topográfico que eu vou mostrar para vocês deve ser copiado no software AutoCAD. Então, vocês vão fazer aí, quando eu estiver projetando, dá um print, vão salvar o documento, né? Dá um print lá, recorta, salva o documento e vão fazer a inserção desse arquivo no AutoCAD. Vão criar 3 camadas, 4 camadas, na verdade. Aqui uma o AutoCAD já faz, que é o branquinho, né? Que vai ser do DA. Vocês vão criar a camada do rio principal, com uma cor azul escuro, tanto faz a tonalidade do azul. Depois vocês criam uma outra camada, que é dos rios menores, os tributários, afluentes, contribuintes, na cor azul claro. E as curvas de nível na cor marrom. Então, não se preocupe que eu já vou demonstrar para vocês. E baseado naquelas regrinhas do slide 15, que é só retornar, né, minha apresentação, mas basicamente é não cortar o rio, pontos cotados fazem parte, começar a delimitação sempre pela foz, entre curvas do mesmo nível, colocar no meio, entre curvas de níveis diferentes, entrar nessa curva mais perto de 90 graus possível, né? E vamos traçando o divisor de águas do Ribeirão Três Rios, que é um rio afluente do rio Itapocu, que é maior. Então, este aqui é o mapa que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, a gente vê aqui, ó, um azul um pouquinho mais largo, é porque tem uma vazão maior. Esse aqui é o rio Itapocu, que corta aqui o município de Jaraguá do Sul. E o rio que a gente vai estar trabalhando é este aqui, ó. Ele começa aqui, a nascente, ó, dele, vai passando por aqui, ó, Ribeirão Três Rios do Sul, e vai ter o seu exutório aqui, ó, no rio Itapocu. Então, esse aqui é meu ponto de foz ou de exutório. Por que que eu sei que aqui é a nascente do meu rio principal e não aqui? Porque a distância daqui, ó, é menor do que essa distância. Lembre, o rio principal, ele sempre tem a sua maior extensão. E a carta topográfica nos ajuda que ela bota o nome, né? Ribeirão, então eu já sei que é esse rio aqui, mas ele vai para lá, ó. Nascente do rio principal, exutório do rio principal. Todos os outros traçados em azul são rios tributários, eu preciso também identificar eles. O que for marronzinho são as curvas de nível. Aqui, estrada de ferro, né, e rodovias, não há necessidade da gente estar representando, porque eu preciso que represente especificamente curva de nível, o rio principal, o rio tributário, para que em cima disso a gente estabeleça os divisores de água. A escala é 1 para 100.000, significa que 1 centímetro que o AutoCAD vai medir para a gente equivale a 1 quilômetro, né, de extensão. Vou deixar aqui um pouquinho para dar tempo de vocês darem print, salvarem aí no computador de vocês, que agora eu vou lá para o AutoCAD para fazer a inserção dessa planta, né, dessa carta topográfica para mostrar para vocês como é que é a tarefa, a primeira parte dessa tarefa da agenda 3. Antes, Hamilton, né? Tá com alguma dúvida no que eu expliquei ou deu para entender direitinho a explicação? Vou entender que entendeu direitinho. Então vamos lá para o AutoCAD. Eu, em casa, eu tenho a versão de 2021 em inglês. Eu aprendi a versão, com essa versão, né, em inglês, já na época, nas primeiras versões que foram lançadas, e eu acabei me apaixonando por essa versão e não mudei, mas já existem aí versão de 2024 em português também. Então, como eu não sei a versão que vocês têm aí, eu vou mostrar aqui o que tem que ser feito e vocês vão adequando aí a versão que vocês têm no AutoCAD, tá? Essa, quando a gente abre o AutoCAD, essa é a página principal onde a gente vai trabalhar. Então, esse é o fundo do desenho, onde a gente vai estar executando parte da primeira tarefa, né? Bom, só que antes da gente fazer a inserção da imagem, que vocês derem print, eu preciso organizar, né, para receber esse material. A primeira coisa que vocês vão escrever aqui embaixo, nessa tabela branca, é a unidade. Então, unidade. Opa, ó,
unidade. Então, ele já está em decimal, a precisão não precisa ser tão boa, pode ser 2 casas após a vírgula. Ele sempre vai estar em milímetros, porque o AutoCAD já vem assim, vocês vão passar para centímetros. Então, vou mudar aqui, o meu está em inglês, mas de vocês está ok, dá um ok. Deixa eu só tirar aqui, que eu já tinha feito a inserção, mas só para mostrar para vocês passo a passo como é que faz a inserção. Então, unidades muda para centímetro. Aqui do lado, na parte de baixo, ó, tem a escala 1 para 1, é a escala real. A gente não quer, a gente quer a escala 1 para 100 mil. Vou customizar, que ela não está aqui. Clicando, ela vai abrir aqui uma linha, né, de todas as escalas que vocês já usaram. A não ser que já tenham trabalhado com carta topográfica, já tem 1 para 100 mil, é só clicar nela, mas como geralmente a gente não tem, né, eu vou estar dando essa informação. Então, a escala que eu vou trabalhar é 1 para 100 mil. 100 mil. E vou dar um OK. E vou botar aqui, ó, 1 para 100 mil. OK. Vejam que aqui embaixo a escala já está OK, ó. Vou criar agora, aqui em desenhos, né, as propriedades, as camadas. Já vou deixar prontinho, porque a gente faz isso uma única vez e não precisa ficar repetindo. Então, vou clicar aqui, ó. Vou abrir novo. Ó, então ele já trouxe o branquinho. Eu vou escrever aqui rio principal. E o principal tem a cor azul escuro, qualquer tonalidade, tá? Ele é azul, contínuo. Aqui, a espessura do rio principal, ele geralmente é entre 0,60 e 0,80. Então, a gente vai deixar aqui 0,80. Aqui, 0,80. Ok. Agora, eu vou criar o outro. Vou chamar de rio tributário. Rio contribuinte, né? Rio afluente. A cor dele, a espessura dele é a metade, então se eu usar 0,40 vai ser 0,80 vai ser 0,40. A cor, qualquer azul, mas um azul claro. Azul claro. Vou criar agora da curva de nível. Curva de nível. A cor é marrom. Então, eu clico aqui em cima, vou mudar a cor, ó. Por esse aqui, marrom. Ok. A espessura da curva de nível ela é menor, ela fica entre 0,20 e 0,30. Eu vou colocar 0,20, tá? Então, vou dar um OK. E o DA. DA, divisor de águas. E a espessura do divisor de águas, ele é maior do que o rio, então se eu usei 0,80 para o rio, vou usar entre 1 e 1,20 para o DA. Vou colocar 1,20 para ele ficar mais destacado, tá? E a cor, eu vou manter o branquinho, que na hora da impressão vai ficar preto, né? Pronto, ó. Criei todos as camadas, né, que eu vou utilizar para o meu desenho. Dou um X aqui, ó. Se eu clicar aqui do lado, ó, vai aparecer todos. Então, se eu estiver fazendo rio tributário, eu clico aqui e faço desenho. O rio principal, clico aqui e faço desenho. Curva de nível, venho aqui e faço desenho, certo? Agora que já está tudo prontinho para receber, a gente vai lá para inserir a figura. Então, inserir anexo. Eu posso importar também no PDF, só que a imagem ela não vem tão clara, né? E como você precisa desenhar sobre a imagem, o ideal é fazer o anexo, tá? Então, vou chamar aqui o arquivo, vou inserir, deixe tudo para marcar, ó, inserção em que ponto, x, y, z, tô dizendo, vou especificar na tela. A escala, vou especificar na tela, a rotação não precisa, então eu vou dar um OK. E, ó, tá vendo esse quadradinho aqui, a imagem que eu vou colocar, e vou clicar em qualquer canto, ó. Cliquei aqui, a escala mantém o ponto 1, porque aquele já tá na escala 1 para 100 mil, só que ele ficou pequenininho, né? Então, eu preciso vir aqui, ó, e ampliar o zoom. Então, vamos ampliar geralmente 6 vezes, de 4 a 6 vezes. 2, 3, 4, né? Tem o o panzinho, que é a luvinha, ó, para eu mostrar a minha figura. Então, pronto, a imagem que eu preciso copiar,
tá aqui, ó. Né? Ou aí você, tanto faz por onde você começar. Eu quero primeiro o rio principal, o rio tributário, fica a teu critério. Eu vou começar pelo rio principal. Então, eu vou vir aqui, ó, na camada, tem já lá rio principal, e vou escolher aqui, ó, desenho, vou pegar a primeira, e vou clicando, ó, por cima. Quanto mais vezes você vai acompanhando a curvatura e vai clicando, mais próximo da realidade ele vai ficar, tá? Então, vai clicando aqui sobre as minhas figurinhas. Posso dar um zoom se tiver com dificuldade de visualizar, né? E pode ir clicando sobre ele. A minha dica vai até o final, tá? A minha dica é que quando você estiver no rio principal, que é o que eu tô fazendo aqui, ó, quando eu chegar aqui, ó, que depois eu vou emendar um rio tributário, estão vendo aqui? Clica bem onde tem a divisa, porque daí fica mais fácil para emendar depois o rio tributário. E assim continua fazendo todo o rio, efetivamente, até lá na foz, tá? Eu não vou fazer para não demorar muito o vídeo. Terminou, dá um Enter, tá ali a tua representação do rio principal. Aí vem aqui, muda para o rio tributário, vai fazer o mesmo procedimento. Então, vou, a partir desse canto aqui, ó, vou clicando o mais próximo possível para ficar sobre o rio já existente. E vai fazer de todos os tributários, né? Vou fazer só um só para a gente visualizar como é. Então, entra novamente. Pronto, aqui está um rio menor. Agora, eu fiz todos os rios, agora eu vou fazer curva de nível. Então, eu venho aqui, ó, clico em curva de nível. Aqui tem uma dica. Aqui embaixo tem um snap. Se eu clicar aqui do lado, ele está marcado para tudo. Ele vai marcar onde que é o endpoint, o midpoint, o centro. Então, eu posso, como as curvas de nível são muito próximas, ele automaticamente jogar num ponto que eu não quero que vá, né? Que ele está marcando ali onde é o endpoint. Então, a gente vem aqui sobre a função do snap e vai clicar em cima, ó. Ele deixa de ficar azul, ele está desativado. E eu faço o mesmo procedimento. Eu venho aqui, agora eu vou fazer curva de nível. Vou pegar aqui, ó, curva de nível. Novamente, eu vou fazendo em cima da linha, ó, de cada curva, efetivamente. Então, Enter aqui para não ficar repetindo várias. Enter novamente vai para a última função. E vou lá, desenhando todas as curvas de nível. Próximas do rio, né, gente? Não precisa fazer curvas de nível que estejam lá do outro lado do rio, ou que você visualize que está na outra bacia. É trabalho extra, né? Mais perto aqui do rio, efetivamente, ó. Enter novamente, vai para a última função. E assim vocês vão executando. Então, isso aqui é a primeira etapa, ela não é difícil, ela é um pouquinho chatinha, tem que ter, assim, paciência para estar executando, né? Que, na verdade, é a cópia, né, da planta topográfica que foi disponibilizada para vocês. Pronto, fiz todas as curvas de níveis, que eu não vou fazer todas aqui para não perder muito tempo. Feito isso, que é a parte mais chatinha, vocês vão agora estabelecer o DA, que é o divisor de águas, né? Então, vou vir aqui, ó, trocar novamente a minha camada, agora eu vou fazer o DA, e vou estabelecer aquelas regrinhas, ó, onde está o minha, meu escritório, né, minha foz. Aqui para frente, ó, vocês podem visualizar aqui o que está o rio Itapocu, ó, e aqui, nesse ponto onde está a minha mãozinha, é o exutório, então eu vou começar a traçar por ali, ó. Então, daqui. Deixa eu só descer um pouquinho para trabalhar melhor com vocês, ó. Então, eu comecei, eu sei que começa aqui, ó. Agora, para onde vai? Eu não sei, aí eu vou marcar. Daqui, eu preciso vir para cá, ó. Tá vendo que a curva de nível tá puxando? Então, eu preciso passar o mais perto de 90 graus aqui. Só que eu não posso puxar a linha do jeito que tá, porque ela vai cortar um pedacinho, ó, do meu rio aqui. Então, eu tenho que vir, ó, fazer um desvio e chegar até aqui. Daqui eu preciso chegar nesse ponto cotado, porque lembram que eu falei para vocês que ponto cotado faz parte da bacia? Então, qual que é a regrinha? Ó? Daqui eu tenho uma curva de nível, aqui eu tenho outra curva de nível, e entre esses dois pontos eu vou passar efetivamente o mais no meio possível. Então, isso é mais
olhômetro, né, ó. Então, vou mais ou menos aqui. Por que que eu tô indo lá em cima? Porque lembra que eu falei que quando ele tá assim, ó, parece que alguém puxou, eu tenho que entrar mais 90 graus possível, ó. Tá vendo a linha pontilhada lá, ó? Mais 90 graus possível, até o ponto cotado, ó. Mais 90 graus possível. Posso ir reto aqui? Não, porque vai cortar essa curso de água e não pode. Aí, novamente, vem aqui mais ou menos no meio, ó, e passa aqui, mais 90 graus possível, mais ou menos no meio. Aqueles morrinhos lá fazem parte da bacia, no meio. Ok? Esse ponto cotado faz parte da bacia, ok? E assim por diante. Vou dar um enter aqui só para a gente visualizar. Então, essa vai ser a atividade de vocês, tá? Vou desenhar, vou, na verdade, copiar, né? A minha bacia hidrográfica. Podem dar um zoom, depende do olho de vocês aí, não precisa dar tanto zoom, né? Terminou, copiou o rio principal, copiou os rios tributários, copiou as curvas de nível que são próximas ali daqueles rios. Conseguiu delimitar a bacia hidrográfica? Você vai marcar, tá vendo que tá azulzinho? E vai dar um del. O que que vai sobrar? Vai sobrar a tua representação. Claro, aqui não tá pronto, né? Deixa eu só chutar aqui como seria ela pronta, né? Eu teria que continuar aqui observando, claro, né? Fazendo aleatório, tá, gente? Mas eu teria que observar ali onde estão os rios principais, etc., para finalizar aqui, ó, de novo. Aí a gente liga o Snap, que nos ajuda para finalizar aqui, ó. Tá vendo que ele fez um quadradinho verde para dizer que ali era o final. Pronto. Essa é minha bacia hidrográfica, esse é meu DA. Então, essa imagem contendo rio principal num azul mais escuro, rio tributário, todos, né? Num azul mais claro, as curvas de níveis que estiverem aqui dentro e o divisor de água em DA, né? Com as camadas que eu passei para vocês, é o trabalhinho da primeira parte que tem que ser postado lá na agenda 3, certo? Então, façam isso, salve no computador de vocês. Se a gente salvar no computador, é sempre DWG, automaticamente ele já grava, né? Tá? Deletem depois que tá tudo certo, dê uma conferida. Não, só está tudo pronto, tudo certinho. Deletem a imagem que está no fundo e fica ali a bacia prontinha para a gente estar trabalhando no dia 30. Então, assim, repetindo mais uma vez, não é difícil, é bem tranquilo. Façam com bastante calma. Quanto mais próximos cliquezinhos que vocês derem, mais perfeito fica a representação gráfica, para que com essa planta baixa prontinha, lá no dia 30 de 9 de setembro, no período da manhã, a gente vai utilizar essa planta que vocês fizeram, essa delimitação de bacia. Vamos coletar alguns dados que o próprio AutoCAD calcula para a gente, facilitando a nossa vida, e vamos aplicar nas características fisiográficas da bacia que a gente vai aprender no sábado, mesmo dia 30. E vamos ter a ideia se essa bacia hidrográfica é naturalmente tendo uma tendência aí, né, de cheias, de inundações ou não, tá? Então, isso a gente vai precisar prontinho para a próxima aula. Agora eu vou encerrar aqui a gravação, mas eu vou permanecer na sala, tá? Durante até as 22 horas. Façam, aproveite aqui o horário, executem lá, abram o AutoCAD, vão fazendo, né, por tentativa. Se tiverem dúvidas, pode me chamar. Se quiser compartilhar a imagem para ver se está indo no caminho certo, fique à vontade. Mas, assim, aproveite esse tempinho mesmo agora de aula para já executar essa primeira parte da tarefa da aula prática a ser postada lá no dia, na agenda 3, quero dizer, certo? Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Me pergunta. Não veio, tá assistindo o vídeo agora? Não se preocupa, volta, assista quantas vezes você quiser, pare, né? Verifique ali detalhadamente o que tem que ser feito. Qualquer dúvida que tenha durante a semana, pode ir lá entrar em contato com o tutor que ele vai te explicar. Mas, por gentileza, lá no dia 30 de setembro, nosso próximo encontro virtual, estejam aí no arquivo com vocês, aí no computador de vocês, da delimitação dessa bacia para que a gente possa dar a continuidade dos trabalhos, certo? Qualquer coisa eu tô por aqui, tá, gente? Bom trabalho!